Olá pessoal, eu sou a Neila do blog Manu e Manias e na aula de hoje eu vou ensinar o tapete frente de vaso sanitário que compõe um jogo de banheiro Classic. Na descrição do vídeo eu vou deixar a lista completa de materiais e também o link do site do Armarinho São José para que você faça a compra dos seus materiais. Então, gente, para iniciar esse trabalho, nós vamos fazer um cordão de correntinhas com um total de 56 correntes, trabalhando elas não muito apertadas, para que o nosso trabalho depois não fique repuxado aqui na lateral, tá? Feito isso, eu laço a agulha, conto 1, 2, 3 e na quarta correntinha eu inicio fazendo pontos altos. Para cada correntinha de base, eu vou trabalhar um ponto alto, até chegar lá no final. Então, cheguei ao final da última correntinha e eu tenho aqui no total agora 54 pontos altos. Viro o trabalho. No próximo ponto de base, eu já entro aqui e faço um ponto baixo. E agora eu vou trabalhando ponto baixo sobre ponto baixo. A nossa base ela é feita com uma carreira de ponto alto no direito e avesso em ponto baixo. Assim a gente vai ter um trabalho bem mais firme, tá? Então assim eu vou trabalhando pontos baixos até o final da carreira. Aqui no último pontinho aqui dos pontos baixos eu faço ele pegando na argolinha bem do cantinho aqui, ó, tá? E faço o último. Para retornar para a carreira de pontos altos, eu faço 2 correntinhas, só depois que eu viro o trabalho. Pulo a primeira, porque a primeira já são as 2 correntes, e agora eu sigo trabalhando ponto alto sobre ponto alto. Então, o nosso trabalho, gente, ele é feito intercalando ponto alto e ponto baixo, tá? Então, vamos fazer essa carreira em ponto alto, a gente volta em ponto baixo, e assim a gente segue, então, o nosso trabalho. Aqui então, gente, eu trabalhei uma sequência de algumas carreiras e aqui eu voltei então para falar para vocês a quantidade. Eu trabalhei 3 carreiras em pontos altos e 3 em pontos baixos, tá? Aqui eu já venho voltando então com a quarta carreira em pontos altos e aqui a gente vai ter uma pequena mudança, tá? Eu venho trabalhando. Percebam que aqui do meu lado esquerdo tem uma marcação, que ao chegar lá eu já vou explicar para vocês, então, o que a gente vai ter, então, de mudança daqui em diante. Aqui, então, gente, eu separei aqui, nesse marcador, 15 pontos, tá? E esses 15 pontos vai ser a lateral, então, do nosso tapete para o vaso sanitário. Eu vim trabalhando até aqui, que dá 39 pontos, e agora eu simplesmente volto. Não trabalho essa quantidade de pontos aqui. E aqui, então, eu vou voltando, do jeito que eu já vinha fazendo, exatamente igual, ó. Uma em ponto alto, uma em ponto baixo, tá? Pessoal, que então trabalhei a parte central do nosso tapete, ficando com 14 carreiras em pontos altos e 13 em pontos baixos, tá? Agora a gente vai fazer essa lateral para continuar então o nosso tapete para fazer o encaixe, então. Então aqui, pessoal, quando eu trabalhar a 14ª carreira em pontos altos, e eu chegar aqui na pontinha, eu sigo trabalhando mais 16 correntinhas aqui na lateral. A gente vai formar agora a outra lateral do encaixe. Viro o trabalho, deixo assim ele retinho, não torçam esse cordão, tá? Pulo a primeira, a segunda e aqui na terceira correntinha eu vou fazendo pontinhos baixos. Então, esse primeiro que eu virei já é um pontinho, esse é o segundo,
E aqui até o final do cordão eu vou trabalhando um pontinho baixo para cada correntinha de base. E eu terei que ter 15. Então, cheguei aqui e agora eu continuo trabalhando normalmente, tá? A carreira de ponto baixo e de pontos altos. Então, eu vou fazer aqui a mesma quantidade que eu fiz do outro lado. Então, uma embaixo, uma, duas, três em ponto baixo e 3 em pontos altos. Aqui, então, eu finalizei a lateral, então, e agora a gente vai passar uma carreira em pontos baixos em toda a nossa peça. Então, daqui mesmo onde eu concluí os pontos altos, eu faço 2 correntinhas e no mesmo lugar aqui eu faço um ponto baixo. Aqui mais um ponto baixo. No ponto baixo, naquela carreira de ponto baixo, a gente faz mais um. E aqui a gente vai seguir a seguinte regra. Se num ponto alto eu faço 2, no próximo eu faço 1. Aí eu não vou ter sobra de pontos e também não vou ter falta, tá? Essa regrinha vai valer também aqui para essa parte aqui onde nós temos os pontos altos aqui na lateral. Então, aqui eu fiz 1, nesse eu faço 2, tá? No ponto baixo aqui sempre eu farei um ponto baixo, no próximo ponto alto apenas 1, tá? Aqui eu já estou no cantinho, então aqui eu faço 1. Então, vamos fazer a voltinha aqui. Faço mais um no mesmo lugar, tá? Para fazer essa parte arredondada aqui. Aqui nas correntinhas dos pontos onde a gente começou, eu vou fazer um ponto baixo para cada pontinho. Então, aqui, ó, tem as argolinhas e a gente vai trabalhar um pontinho baixo em cada argolinha, tá? Ó, desse jeito. O nosso cantinho fica assim, e aqui a gente vai descer até aqui embaixo, porque aqui, gente, a gente vai fazer aquele esquema que quem já me acompanha sabe, que eu gosto de fazer aqueles pontos fechados juntos, para a peça não ficar aberta, tá? Então, aqui eu sigo trabalhando. Então, vamos aqui até chegarmos, ó, tá? Aqui estamos no ponto anterior que faz a voltinha. Então, aqui eu pego a alcinha do ponto, tá? Aqui no canto e o ponto seguinte. E fecho todos de uma vez, tá? E aí, eu sigo trabalhando normalmente, ó. Aqui estou no ponto baixo, eu faço ele também. Ó. Aqui, então, vamos nesse próximo trabalharmos. 2 no alto, aqui no baixo e o próximo 1. E assim eu sigo trabalhando, tá, gente? Até chegar aqui no fundo. Aqui eu repito o processo de trabalhar os 3 juntos, fechados juntos. Subo aqui, faço a mesma coisa que eu fiz no outro cantinho. E daqui a pouco eu volto para mostrar mais uma parte mais adiantada aqui para vocês. Aqui então passei já os pontos baixos na parte central e desse outro lado também. Aqui lembrando que nessa parte menorzinha aqui eu tive 9 pontinhos, tá? Contando com esse que faz a voltinha até chegar no cantinho. Aqui nesse cantinho, tá? E nos demais, aqui onde a gente for passar o ponto baixo na parte externa, eu farei aqui no cantinho, ó, um pontinho baixo bem no canto, 2 correntinhas e no mesmo lugar um ponto baixo. E agora sim eu sigo trabalhando. Aqui é ponto sobre ponto, não tem mistério, tá? Vou trabalhando até chegar aqui no outro canto. Aqui eu farei também no cantinho do último ponto, um baixo, 2 correntes e um baixo no mesmo lugar. E aqui então eu estou naquela carreira onde eu vou intercalar. Num ponto alto eu faço 2 pontos baixos e no outro eu faço apenas 1. E vou seguindo até chegar lá onde eu comecei, tá?
Finalizei então, pessoal, essa carreira em pontos baixos e agora a gente vai começar a fazer os bloquinhos, tá? E a nossa primeira carreira, então, a gente faz com o fio colorido. Dou as 2 laçadas na agulha e eu começo aqui bem no cantinho onde a gente tem a lateral aqui do nosso trabalho. Aqui eu vou fazer um ponto alto. Vou fazer, nesse primeiro momento, como é início aqui de carreira e depois eu vou ter que trabalhar essa lateral, aqui ó, eu vou fazer 4, só para depois a gente poder fazer um acabamento e não ficar feio, tá? Uma corrente, pulo um de base e eu faço 3 pontos altos na sequência. Somente o primeiro que a gente faz 4. Uma, e aí a gente vai trabalhando, tá? Desse jeito até chegar lá no cantinho. Chegando aqui no canto, eu vou sobrar 2 pontinhos, tá? Não tem problema, no canto é assim mesmo. Eu venho para dentro do espaço de correntinhas e eu faço 3 pontos altos. 1, 2, 3 correntinhas. E aqui dentro eu faço mais 3 pontos altos. Então, aqui no cantinho a gente faz o leque, tá? Uma correntinha. Aqui eu vou pular os 2 e vou seguindo aqui. Aqui eu pulei um a mais, vamos voltar. E aqui eu sigo fazendo, então, novamente os 3 pontos, até chegar lá na outra ponta, da mesma forma que eu iniciei com os 4 pontinhos altos lá na ponta. Gente, após a gente concluir essa primeira carreira, a gente vai voltar aqui, a gente vai sempre começar por esse lado, tá? Eu vou dar 2 laçadas na agulha, e nesse primeiro ponto onde eu comecei a carreira anterior, eu faço um ponto alto, tá? Faço agora uma correntinha e eu venho aqui para dentro do bloquinho, ó. Quer dizer, para dentro do espaço e faço o bloquinho, ó. Então, a próxima carreira é feita desse jeito. Dentro dos bloquinhos, eu vou fazendo os 3 pontos altos com uma correntinha de espaço. Tá? Na próxima eu venho aqui dentro e faço os pontos altos. E assim, gente, nós vamos trabalhar essa sequência de carreiras aqui, ó. É um total de 1, 2, 3, 4, 5 carreiras, intercalando entre cru e mesclado. Então, vamos adiantar essas carreiras que na minha volta a gente vai então começar o bico de acabamento. Sempre iniciando desse lado e encerrando aqui do outro lado e arrematando o fio e iniciando de novo. Gente, aqui então eu finalizei as carreiras em bloquinhos e eu já comecei essa carreira em pontos altos. Então, como é que eu fiz aqui, ó? Eu comecei aqui no cantinho, tá? Onde a gente veio, né? Onde começamos sempre as carreiras de blocos, porém iniciei aqui no canto, pegando também essa parte em pontos, na parte em cru, né? Eu peguei e coloquei o fio aqui bem no cantinho do ponto. Aqui eu tenho, até chegarmos aqui nesse espaço em cru, 10 meios pontos altos. O meio ponto alto é aquele que a gente laça, porém a gente não trabalha, a gente não tira a laçada em 2 etapas, apenas de uma vez só. Vim pra cá e aqui eu trabalhei pontos altos. Por quê? Aqui eu tenho uma diferença de altura aqui, tá, gente? Então, meios pontos altos aqui, totalizando 10, e aqui, 2 em cada ponto alto aqui, até chegar no cantinho, totalizando 9 pontos altos. Aqui, bem no pontinho, no ponto do canto, eu fiz o leque, então, 2 pontos altos, 3 correntes, 2 altos.
E aqui eu vim seguindo ponto alto sobre ponto alto, e aqui onde nós temos a corrente também um ponto alto. Aqui no leque do canto, então, também 2 pontos altos, 3 correntes e 2 altos. Agora eu venho de novo aqui no canto e a gente já vai começar a carreira, então, com os leques. Então, eu venho aqui nesse primeiro pontinho que a gente começou aqui, tá, gente? Esse ponto aqui do cantinho mesmo, e aqui eu vou fazer um pontinho baixo. Laço a agulha, pulo um de base aqui e no próximo eu venho trabalhando, então, como eu fiz no outro tapete, né? No primeiro ponto de base eu faço um alto, pulo para o próximo e trabalho 2 altos, 3 correntes no mesmo lugar, trabalho mais 2, no próximo um sozinho. Eu faço assim para o leque não ficar todo dentro de um ponto, que eu não acho legal. Pulo 2, e assim aqui eu faço os 3 baixos. Pulo 2, vou no próximo e repito o processo. Opa, é um só no primeiro, 2 pontos no segundo, faço mais 2 depois que eu trabalhei as 3 correntes. E aqui eu faço o último. Aqui eu vou trabalhar 1, 2, 3, tá? Então, aqui no canto, gente, são 5 pontos altos, 3 correntes e 5. Aqui, 3 apenas. No canto, 5. Aqui pulei os 2 pontinhos, os 3 baixos, e assim eu vou seguindo, então, até a gente chegar lá no final desse jeito. Aqui, então, pessoal, passando para mostrar para vocês como é que vai ficando, então, essa carreira de leques. Aqui na primeira lateral, aqui embaixo deu bem certinho os 2 pontinhos e o leque no canto. Na parte de baixo, que é essa mais larga, aqui mais comprida, eu tive aqui no meio enfim, aqui na extensão da peça, em 2 momentos eu pulei apenas um pontinho e não 2, tá? E aí aqui no canto vai dar certo também, tá? E aqui do outro lado dá certo sem ter que fazer nenhum ajuste. Tá? Então eu vou terminar aqui e já vamos voltar para mostrar para vocês então o bico de acabamento, que é a última carreira. Então, gente, finalizei a carreira em leques e agora a gente vai então fazer a última carreira, que é o bico de acabamento. Então a gente vai voltar a trabalhar com o fio mesclado. E aqui eu vou iniciar aqui onde eu tenho o pontinho baixo, aqui ó, gente. Vamos dar uma laçadinha aqui na agulha. Aqui, ó. E aqui eu vou nos próximos pontinhos e faço um ponto baixo em cada ponto. Laço a agulha dentro do leque, trabalho 3 pontos altos, o picô com 3 correntinhas, ó, que eu faço ele baixíssimo, né? Novamente os 3 pontos altos. E aqui eu desço trabalhando, então, um pontinho baixo para cada ponto da carreira anterior do leque, né? Tá? Aqui, nós temos os 3 pontos baixos da carreira anterior. Eu venho aqui, ó. Esse é o alto que fica embaixo, esse é o do meio e esse é o último. Eu venho aqui no ponto do meio, faço um ponto baixo aqui esticadinho, assim, ó. E volto aqui para o leque. Nesses pontos baixos do meio eu não trabalho, apenas esse central. Ó. E aqui eu repito o processo. Aqui cheguei no canto, então no canto eu trabalho,
ao invés de 5 pontos baixos, que nós temos 5 altos, tá? Eu trabalho os 4 primeiros, 2, 3, 4, e deixo o último para trás. Venho para dentro do leque e aqui eu vou trabalhar. Ao invés de 3 pontos altos, eu trabalho 4. Novamente eu faço o picô. Os 4 de novo. E aqui então eu deixo o primeiro para trás e trabalho os demais. Ó. Tá? E aqui então eu venho aqui no ponto alto e faço o baixo como eu fiz nos demais, tá, gente? Então vamos concluir essa última carreira, tá? Lembrando que aqui nós temos 3 pontos altos de leque aqui e no canto, né, são 4. Então vamos contornar toda a nossa peça, que quando eu chegar aqui no final eu volto com vocês para a gente fazer um acabamento central, então aqui também na parte interna, para a gente então finalizar nossa peça. Fiz aqui então o biquinho até chegar na outra extremidade. Aqui, pessoal, trabalhei os 3 pontos baixos. Aquele ponto baixo do começo, eu peguei ele pela frente e desci trabalhando pontos baixos aqui na lateral. Quando eu chegar aqui nessa parte que faz essa curvinha aqui, como eu fiz na carreira anterior, eu trabalho 3 juntos, tá, gente? Então eu pego aqui o primeiro, o segundo e o terceiro e fecho os 3 de uma vez, tá? Assim a gente vai ter um acabamento bem melhor, tá? Não vai ficar aquela peça que essas bordas ficam viradas para fora ou ficam inclinadas para fora, tá, gente? Aqui eu sigo trabalhando ponto baixo sobre ponto baixo. Aqui, quando eu chegar no outro cantinho, eu faço a mesma coisa e vou finalizar lá onde eu comecei. Então, vamos concluir, que eu já volto para mostrar a peça finalizada. Então, gente, eu finalizei aqui, ó. Fica ruim de mostrar porque a câmera tá perto, tá, gente? Mas aqui, ó, a parte interna, então, como é que ficou. Aqui, nessa parte arredondada também. E agora, então, pessoal, só falta a gente fazer a colocação das flores das folhas. Lembrando que lá no final do vídeo eu vou deixar uma foto dele bem legal para vocês verem ele, então, de uma forma completa, tá? A colocação das flores, então, tá? Lembrando, gente, que a aula das flores vocês vão encontrar na descrição deste vídeo ou aqui no card. Eu vou usar, então, 3 cores, ó, gente, tá? Farei 3 flores maiores, uma de cada cor, e 3 menores, então também uma de cada cor, tá? E a folha também, gente, o vídeo dela está no meu canal, vou deixar na descrição e aqui no card também, tá? Então a colocação, gente, como eu falei no vídeo do tapete frente de pia, façam do jeito que vocês acham melhor. Eu recomendo que utilizem a cola universal para dar uma fixada e depois podem costurar, tá? Ou também usar cola quente ou uma outra cola que, enfim, atenda a necessidade da peça, tá, gente? Então façam a colocação então das flores e folhas do jeito de vocês, tá? Lembrando que é sempre importante vocês que vão fazer o jogo de banheiro completo olhar então a colocação das flores e das folhas, como a gente fez na outra peça, aqui está o meu, ó, e colocar do mesmo jeito, né, gente? Então eu vou colocar minhas flores e folhas, vou já finalizando a aula por aqui, vou deixar no final do vídeo, como eu já falei, uma foto dele pronta. Espero que vocês tenham gostado, compartilhem, gente, comentem, que é muito bacana ver a opinião de vocês, eu adoro ler os comentários, tá? Não esqueçam de deixar um gostei no vídeo,
Para quem não é inscrito no canal, se inscreva no canal e ative o sininho. Um super beijo e até a nossa próxima aula!